prezados internautas, estamos aqui para trazermos a palavra do Senhor e quero saudar os prezados irmãos internautas e todos quantos estarão ou estão ligados com esta programação, canal Vida Missionária. Dizer que o prezado e nobre internauta, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal Vida Missionária e ative o sininho para que possas receber notificações, vídeos, pregações e muita coisa para a sua atualização com relação a Moçambique e os irmãos aqui em Moçambique, não é? E compartilhe ou seja, com seus contactos, seus familiares, seus colegas, seus amigos, e Deus assim vai cada vez mais abençoar-nos em nome de Jesus. Um minuto de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Soberano e magnífico Deus, estamos aqui pela tua infinita misericórdia, pelo teu favor, Senhor, para, meu Deus, fazermos aquilo que o Senhor propôs. Aleluia. Porque, na verdade, nós estamos nesta terra, nós estamos exatamente aqui em Moçambique, particularmente eu mesmo, porque o Senhor tem um propósito. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor me capacite, me dê faculdade, Senhor, para que eu possa cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou e me colocou aqui como moçambicano, Senhor. Eu acredito, meu Deus, que não é em vão, não é por acaso, não é por acidente, não é por incidência, Deus, mas é porque há um propósito aqui, Senhor. E é por isso, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego em tuas mãos. O amado internauta também se entrega em suas mãos, Pai, para que o teu propósito, a tua vontade seja feita em nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, vamos agora compartilhar a palavra de Deus, que está no livro de Segunda Epístola de São Pedro. Segunda Epístola de São Pedro, louvado seja Deus. O capítulo de número 1. Aleluias. A Bíblia diz assim, o versículo 3. Aleluia. Segunda Epístola de São Pedro. Segunda Epístola de São Pedro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, venha confirmar, meu Deus, a tua santa e gloriosa palavra, meu Deus, neste momento de oração, que nós vamos ler lá para a sua glória, no nome de Jesus.
Segunda Epístola de São Pedro, o capítulo 1, o versículo 3. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Eu vou repetir. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus, com seu poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento de Jesus Cristo que nos chamou. Louvado seja Deus. Então significa que nós temos tudo o que precisamos para fazermos o que fomos designados a fazer. Nós temos tudo o que precisamos para sermos o que Deus quer que a gente seja. Nós temos todas as ferramentas, nos foram facultadas. Todas as faculdades nos foram dadas exatamente para fazermos o propósito que Deus tem para conosco. Nós estamos servindo um Deus de propósitos, um Deus de objetivos. Nós fomos feitos para um propósito. Louvado seja Deus. Nós fomos trazidos aqui na terra para cumprirmos um certo propósito, para fazermos uma certa missão divina. E o próprio Deus que nos criou, Ele então nos capacitou e nos deu faculdades para que nós possamos fazer exatamente aquilo para que Ele nos enviou. Nós temos toda a capacidade. É aqui que a Bíblia está dizendo: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então nós temos tudo. Em nós há capacidade, em nós há talentos, em nós há virtudes, em nós há poder, em nós há tudo para que nós possamos cumprir, para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Em nós há tudo, há capacidade, há talentos, há virtude, para que nós possamos ser aquilo que Deus nos designou a ser. Aleluia. Por isso, cada um de nós tem uma missão a fazer. Nós não temos que imitar alguém. Nós não temos que ser cópias ou fotocópias. Cada um de nós foi feito originalmente para ser exatamente aquilo que Deus quer que a pessoa seja. Louvado seja Deus. Nós não somos fotocópias. Você não é fotocópia, amado internauta. Eu não sou fotocópia de alguém, não. Eu fui feito originalmente e de uma forma tremenda. Deus me formou na barriga da minha mãe, exatamente para cumprir um certo propósito. E eu estou aqui, você está aqui na terra para um propósito, a sua vida em si. Se você hoje continua vivo, é porque exatamente Deus tem um propósito.
a importância da sua vida, é porque há um propósito para você cumprir. Louvado seja Deus. E nós então podemos ver exatamente o que aconteceu com Gideão. Gideão, ele foi criado como qualquer um de nós. Aleluia. Para um propósito. Embora ele, o Gideão, não conhecesse, não soubesse. Ele havia sido criado e havia sido dado, colocado nele esse poder, tudo o que diz respeito à vida. Mas ele era temente, aliás, ele era medroso, acanhado, sem autoestima própria. E nós enterramos, ele desqualificou-se, ele não reconheceu as qualidades divinas que estavam imprimidas nele. E quando nós não reconhecemos as qualidades divinas, as virtudes divinas que foram colocadas em nós pelo próprio Criador, então nós vivemos abaixo do que deveríamos viver. Aleluia. Nós não somos capazes de fazer aquilo que nos foi capacitado para fazer. Porque nós estamos vivendo uma vida imitada. Nós não estamos sendo originalmente aquilo ou a pessoa que Deus quer que a gente seja. Ou que Deus designou que nós fôssemos. Louvado seja Deus. Aí a gente se sente deprimida, se sente baixo, se sente desqualificada, a gente se sente desprezada, se sente sem poder. Por quê? Porque exatamente nós não estamos explorando, nós não estamos vivendo, nós não estamos enquadrados no lugar ou no propósito para o qual Deus nos criou. Louvado seja Deus. Aleluia. E é por isso que Gideão começou a lamentar dizendo: eu sou pequenino, eu não sou valioso, eu não tenho grandeza nenhuma, eu não tenho virtude alguma, eu não tenho talentos alguns. Aleluia. E eu não sou capaz. Mas após que ele teve conhecimento pela revelação do próprio Deus na vida dele, como aqui a palavra está dizendo, não é? A palavra que lemos, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Portanto, o conhecimento da verdade. Quando Deus nos leva e começa a nos entregar a revelação e sabedoria da sua palavra, e aí então nós podemos entender, perceber o propósito para o qual Deus nos criou e nos trouxe nesta terra. Por que o sol foi criado e exatamente colocado em Moçambique? Eu não vou tentar ser um outro. O amado internauta não pode tentar ser uma outra pessoa, porque isso aí já você estaria copiando alguém. Você foi feito originalmente, não como fotocópia. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, como eu sou, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades. Se eu baixinho, se eu sou baixinho, se eu sou alto, se eu sei cantar ou não, são faculdades que Deus colocou em nós. E cada um de nós tem um lugar propício para operar, para fazer. E só nós, só você, só eu é que temos que fazer o que Deus propôs para nós. Louvado seja Deus. Então nós temos tudo que diz respeito à vida. Tudo para dar certo. Tudo para prosperar.
Nós temos tudo para glorificarmos a Deus, para elevarmos o Senhor, para que o nome do Senhor seja cada vez mais magnificado em nossas vidas. Então, a missão nossa é procurarmos, é investigarmos, é explorarmos, é irmos à oração, à busca do propósito. A busca do propósito divino para o qual Deus nos apontou e nos colocou nesta terra exatamente para fazermos esse propósito. Senão, pelo contrário, a gente não pode prosperar. A gente vai viver deprimida, oprimida, desprezada, ou sentir-se mesmo oprimido, ou deprimido, ou desprezado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, seja o que Deus, seja você mesmo. Não seja outra pessoa. Seja você mesmo. Não cobice, não inveje, não procura ser uma outra pessoa porque aquela pessoa aquilo, isto. Não procura ser uma outra mulher porque aquela mulher é aquilo, porque tem qualidades, não. Deus não nos chamou mediante as nossas capacidades. Deus não nos chamou mediante as nossas faculdades individuais. Deus não nos chamou mediante as nossas habilidades. Deus nos chamou e Ele imprimiu em nós qualidades, virtudes, para nós originalmente fazermos aquilo, operarmos naquilo, para cumprirmos com a nossa missão e com o nosso propósito. Louvado seja Deus. Eu não posso colocar, numa casa a janela. Não posso pegar na janela e colocar no lugar da porta, porque não vai dar certo. O lugar da porta é porta. O lugar da janela é janela. E se eu coloco a janela no lugar da porta, há problemas aqui. Ou terei que destruir a porta, terei que confinar e levar a porta, colocar no lugar da janela, terei que também aumentar aquele lugar, quer dizer, fazer agora uma destruição. É exatamente isso que acontece na nossa vida, porque nós queremos nos enquadrar no lugar onde nós não fomos chamados. Nós queremos fazer algo que nós não temos, talvez até capacidade de fazer aquilo. E nós estamos deixando de fazer algo ou ficar no lugar onde Deus nos capacitou para fazer aquele algo. Então é bom que nós descobramos onde, o que, para a gente operar e fazermos o propósito divino. Louvado seja Deus. Ninguém pode fazer, nem eu posso fazer o propósito que o Senhor tem na sua vida, amado internauta. Nem você, ainda que você seja qualificado, tenha faculdades, habilidades, você nunca poderá fazer aquilo que só eu devo fazer. Louvado seja Deus. Não. Então, nesta terra, nós diante do Senhor, ninguém é mais, ninguém menos. Cada um foi chamado, cada um foi qualificado, cada um foi identificado e dado faculdades para fazer exatamente aquilo que Deus determinou, porque Ele é um Deus de propósitos e Ele nos criou para propósito. Louvado seja Deus. Então não é por acaso que você está vivo. Não é por acaso que você continua vivo. Se você está vivendo, continua vivo, é porque há um propósito que ainda não terminou. E esse propósito só pode ser feito por ti e por mim. Louvado seja Deus. Então levanta e descubra esse propósito. Qualidades
tens. Tudo que diz respeito à vida e piedade. Tudo o que diz respeito à prosperidade. Tudo o que diz respeito ao cumprimento do seu propósito está imprimido em você. Está imprimido em mim. Nós temos essa capacidade. Agora o que nós temos que descobrir é onde, que propósito. Essa é a nossa missão. Louvado seja Deus. É que nós estamos mais preocupados em estudar. É claro que é bom estudar. É bom fazer faculdades. É bom se informar. É muito bom. Isso aí também Deus encoraja. Deus quer que a gente se forme. Moisés se formou. Aleluia. Moisés foi formado. Foi educado. Foi culto. Se nós formos ver mesmo apóstolo Paulo, ele foi formado. Foi um culto. E muitos outros. Lucas, por exemplo, foi médico. Mas então é necessário, é importante que a gente descubra qual o propósito para o qual Deus me criou e me trouxe nesta terra. Aleluia. Porque no final de tudo, sabe o que acontece? É que a gente pode prosperar, pode alcançar muitos nossos sonhos, pode cumprir com todos os nossos planos, mas se nós faltamos de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou e nos trouxe nesta terra, nós seremos mais miseráveis desta terra. Aleluia. A nossa missão é cumprir com o propósito. E é por isso que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora sei que me é guardada a coroa da vida, que o Senhor, o juiz, o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Terminei a carreira, guardei a fé, e sei que me é guardada a coroa da vida. Louvado seja Deus. Será que nós teremos esse orgulho quando chegar o tempo da nossa partida desta terra? Louvado seja Deus. Cada um de nós ousadamente, orgulhosamente falar isso como Paulo falou. Por que Paulo falou isso? Falou isso porque ele descobriu o propósito divino. Ele cumpriu com seu propósito divino. Ele fez a missão que havia sido apontada para ele. Louvado seja Deus. Então, no fim, orgulhosamente, ele falou: aleluia, glórias a Deus. Ele falou essas palavras: terminei, combati o bom combate. Ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora eu tenho certeza que me guardada a coroa da vida, que o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles quanto esperam nele. Louvado seja Deus. Propósito cumprido, missão cumprida, objetivo feito. E assim nós partimos orgulhosamente para a glória. Louvado seja Deus. Então viva a sua vida com propósito. Viva. Deus te deu casamento. É de Deus, é de Deus. Casou, casou. Então você tem tudo. Tudo foi imprimido em você para dar certo. Tem emprego, tem emprego. Deus te deu, sim. Então tem tudo. Você tem tudo, toda a faculdade
você tem toda a habilidade, você tem todos os talentos para dar certo nesse lugar. Aleluia. Tem tudo. O que você está fazendo na vida para o bem, para que o nome do Senhor seja glorificado, então você tem tudo, tem toda a faculdade, tem toda a habilidade, tem toda a capacidade, tem todo o poder, talento, para que tudo isso vá bem e prospere, para que você viva uma vida que foi imprimida em você, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então seja você mesmo, não seja outra pessoa. Pastor, eu sou baixinho. Deus teria feito você alto, pois Ele tem o poder para isso. Pastor, eu não tenho boa voz. Gostaria de ser um músico, um cantor. Deus teria feito você cantor e daria uma boa voz para você cantar, porque Ele tem essa capacidade. Só que Ele te fez como você é. Por quê, pastor? Porque Ele tem um propósito para si. É só agora explorar, ir, buscar, para você achar e se enquadrar nesse propósito e fazer aquilo. Senhor, meu Deus, pastor, a minha vida não está me agradando. E eu não estou feliz de maneira como vivo. E eu não estou satisfeito no meu casamento. E eu não estou satisfeito a fazer esse trabalho. Então descubra propósito. Porque a vida é para trazer satisfação. Louvado seja Deus. A vida é para trazer satisfação. A vida é para trazer gozo. O que você faz, se do Senhor mesmo, você está no propósito do Senhor, então tem que trazer satisfação, gozo para você. Você tem que se sentir satisfeito e completo nesta tarefa, nesta missão, nesta coisa que você está fazendo. Aleluia. Ou você não está se dando, ou você está reprimindo uma coisa, está tirando uma coisa, não está fazendo tudo. Porque aquele que está fazendo o propósito do Senhor, está no propósito do Senhor, está na vontade do Senhor, há gozo e satisfação, ainda que haja lutas. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Aleluia. Terminei a carreira. E eu acredito que ele não falou isso triste. Ele falou isso com alma alegre, com alma cheia de gozo. Por quê? Porque ele estava exatamente enquadrado no propósito para o qual ele havia sido predestinado. Oh, glória! Nós também. Se você foi, ou seja, se você está trabalhando como professor, então faça tudo. Faça o seu melhor nesta tarefa. Se você é pregador da palavra de Deus, e Deus te chamou para isso, então dê tudo que você pode dar, faça o teu melhor para aquela tarefa. Aleluia. E eu acredito que se você fizer assim, isso vai trazer satisfação, gozo para a sua alma, porque você está enquadrado no lugar certo. Você está fazendo a tarefa certa, porque você tem faculdades, habilidades, capacidades,
talentos e tudo que o Senhor Deus imprimiu em você. É como se fosse peixe na água. Louvado seja Deus. E nós temos isso nesse casamento que você está. Você tem tudo para prosperar, tem tudo para dar certo. Nós temos tudo para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Nós temos tudo para fazermos aquilo que Deus nos predestinou a fazer. Se você é um negociante, se você é um empresário, você está lá, Deus te colocou lá, então vai dar certo, porque você tem tudo, tem toda a faculdade, tem tudo. Não aceite viver medíocre. Não aceite o segundo plano, não. Você tem tudo para prosperar lá. Você tem tudo para dar certo lá. Você tem tudo em nome de Jesus. Aleluia. Você é evangelista chamado por Deus como evangelista, então vai dar certo. Lutas, pastor Jonas, onde surgir, surgem. Cadeias podem surgir, surgem. Está aí o Paulo, surgiram. Mas ninguém separou a ele do amor de Deus. Ninguém separou a ele as lutas, as tempestades, as pressões, as prisões. Tudo nunca foi capaz de separar Paulo de fazer o propósito. Porque o propósito de uma pessoa, o propósito do Senhor na nossa vida, posso dizer assim, é maior do que a própria vida nossa. Louvado seja Deus. É o propósito que nos move. Oh, glória! O propósito move, o propósito inspira, o propósito te faz vencer as barreiras. O propósito te dá força. Quando você está no seu propósito, no propósito divino enquadrado, você tem força, você tem tudo para você vencer e cumprir com seu propósito. Vá adiante, Deus é contigo. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus seja contigo, amado internauta. Que esta palavra fale mais alto em nossos corações. Que você não procure ser uma outra pessoa, mas aquela que Deus criou, com as suas fraquezas, com a sua pequenez, com as suas incapacidades. Deus te criou assim. Deus nos chamou talentados. Deus não chamou capacitados. Deus não chamou habilitados. Deus não chamou capazes. Deus chamou os disponíveis. Aleluia. Você está disponível a cooperar com Deus? Então Ele te chama e Ele te capacita. E você vai fazer a missão. Louvado seja Deus. Então nós temos tudo que diz respeito à vida e piedade. Nós temos tudo o que precisamos para fazermos o que fomos designados por Deus para fazer. Nós temos todas as faculdades para sermos aquilo que Deus quer ou designou-nos a ser. E vamos ser isso. Então seja aquilo que Deus quer. É assim que aconteceu também na vida do grande homem Moisés. Aleluia. A Bíblia fala que Moisés, na época em que ele nasceu, havia um decreto do faraó que mandava matar todos os meninos que nascessem dos hebreus. Aleluia. Todos os meninos, toda criança menino, toda criança do sexo masculino
era matado naquela época, lá no Egito. A Bíblia fala que exatamente naquele tempo nasce Moisés. Aleluia! Glórias a Deus. E Moisés, pela formosura, a mãe e o pai não tiveram coragem e tiveram fé. A Bíblia diz que pela fé levaram um cesto, colocaram o bebê Moisés e foram deixar nas margens do rio Nilo, lá no Egito. Glória a Deus. O bebê estava lá por tempos. E aquele cesto onde estava o bebê Moisés, por força das águas, devido às águas, o cesto ia andando, ia navegando, ia flutuando, até que certo momento a Bíblia fala que a filha do faraó saiu do palácio e foi banhar-se naquele rio Nilo, nas margens do rio Nilo. E, coincidentemente, a Bíblia fala que ela vê o cesto, pega no cesto e descobre que lá no cesto havia um bebê lindo, formoso. Ela pegou no bebê, gostou, amou, e ela soube, entendeu que esse bebê só pode ser dos hebreus. O bebê achou graça, louvado seja Deus. Ela recolhe o bebê e vai para o palácio e cria o bebê. Criou, Moisés foi crescendo. Moisés, então, crescendo, ele foi educado. Ele estudou toda a ciência do Egito. Claro, ele estava no palácio, tinha condições e tudo. Aleluia. Mas a Bíblia fala que quando Moisés atinge cerca de 40 anos, Moisés decide abandonar o palácio. Oh, glória a Deus. Ele decide abandonar o palácio. Começa a ver aquela pergunta nele: mas quem sou eu? Sou egípcio ou sou hebreu? E aquela questão, aquela indicação sempre estava na mente dele, no espírito dele. Mas quem sou eu? Embora todos saibam que eu sou egípcio, porque é isso que sabia. Embora todos saibam que eu sou egípcio, mas na verdade eu sou hebreu. Aleluia. Moisés decide abandonar o palácio. Eu quero dizer para o amado internauta que Moisés tinha condições, tinha tudo. Até porque quando ele abandona o palácio, eu acredito que ele estava, não é, quase para ser o quê? O substituto do rei faraó. Ele era para tomar o reino do Egito. Ele seria o segundo rei, aliás. Ele teria substituído seu pai. Porque assim como sabia, ninguém sabia que ele era hebreu. Aleluia. E quando ele abandona, ele prefere sofrer com o povo, sofrer com os escravos, do que passar o tempo todo com vida luxuosa, com vida próspera. Ele deixou o melhor no palácio do faraó. Ele entregou tudo, renunciou tudo que era melhor, o luxo, e preferiu ir viver com escravos. Por quê? Porque nele havia um propósito. Eu sou hebreu.
Então seja aquilo que você é. Deus só pode dar vitória a você se você decidir ser aquilo que você é. Não imite, não procura ser outra pessoa. Você é você. Você é você. Você não é outra pessoa. Então não viva como se fosse outra pessoa. Viva como você mesmo. É isso que Deus quer. Não são as suas fraquezas, não são as suas incapacidades, não é a sua pequenez que vai impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não é isso que impede o propósito do Senhor na sua vida. O que impede é quando você procura ser uma outra pessoa e vive como outra pessoa, quer ser como aquela, como este. Aí você está quebrando, você está desprezando. Ele não pode te usar, porque você não é fotocópia daquela pessoa que você está imitando. Louvado seja Deus. E assim Moisés decidiu, porque essa pergunta vinha no coração dele, na mente dele, na consciência dele. Quem sou? E ele não se sentiu bem. E para se sentir bem, com a alma aliviada, em paz, Moisés preferiu abandonar e ir viver no deserto com seu sogro Jetro durante 40 anos. E depois passou mais 40 anos no deserto para a terra prometida. Quase 80 anos. Mas isso foi bom demais para Moisés. Aleluia. Hoje a gente se lembra e a gente se recorda de Moisés. Imagine, se Moisés tivesse ficado naquele palácio, como é que hoje em dia nós lembraríamos dele? Diríamos, era cobarde. Moisés foi covarde, Moisés foi, enfim, ele não dignificou o nome do Senhor. Mas hoje Moisés é lembrado. Moisés, além de ser lembrado, ele está na glória com o Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele viveu o seu propósito. Ele aceitou o que ele era, a pessoa que ele era. Ele não aceitou ser outra pessoa. Ele não aceitou ser egípcio, por quanto ele era hebreu. Então ele tinha tudo na vida para alcançar a vitória. E você só chega à prosperidade, chega a cumprir o seu propósito quando exatamente você reconhece tudo que você é. Quando você não tenta imitar o outro, quando você não tenta ser o outro, você é você mesmo. E Deus é capaz de mudar você, revolucionar você e colocar você no propósito que Ele te predestinou para você fazer. Deus abençoe. Seja assim, amado internauta, seja assim todos nós, sejamos assim todos nós, e Deus seja louvado, magnificado, exaltado em nossas vidas. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero fazer oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra impactante, Senhor. Muito obrigado. Eu espero, Pai, que o Senhor tenha falado no coração do amado internauta, dos irmãos, nobres irmãos, escolhidos, apontados, Pai. E eu sei, Senhor, que cada um de nós tem um propósito, Pai. Nós estamos servindo um Deus de propósitos. Deus, o Senhor nos criou para um propósito e que nós também cumpramos esse propósito, Pai. Nós queremos descobrir, Senhor, o propósito para o qual o Senhor nos criou. Meu Deus e meu Pai, Senhor, traça caminho, Pai. Guie esta pessoa pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Senhor, que ela descubra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor criou esta pessoa, Pai, e colocou exatamente ali, no Brasil, na Itália, no lugar onde ele está, Senhor. O trabalho que ele está fazendo, Pai,
Meu Deus, Ele tem um propósito, há propósito divino. E esse propósito divino não pode falhar, Senhor. Meu Deus, que nós nos entreguemos, que nós investiguemos, que nós busquemos e venhamos descobrir o propósito em nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você descobriu e deixou tudo, porque o propósito fala muito alto. O propósito é maior que a nossa própria vida. É o propósito que nos incentiva, é o propósito que nos coloca a marchar, é o propósito que nos coloca a desejar, é o propósito que nos move. Senhor, abençoa-nos em nome de Cristo, revelando o propósito divino em nossas vidas, para a sua glória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado, espero que Deus tenha falado conosco e até a próxima oportunidade. Agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência, não é? E inscreva-se nesse canal Vida Missionária e assine ou ative o sininho e receba as notificações para que você possa também compartilhar com seus colegas, seus amigos, seus familiares, enfim, todo mundo que você conhece, seus contatos, e Deus nos abençoando para a sua glória, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja.